Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula, né? A gente vai resolver a lista 4 que eu passei para vocês, né? Bem legal, tá? São questões do Enem e outras que eu coloquei que são questões possíveis que podem cair, que eu acredito que podem ser cobrados, né? No Enem agora de 2021, né? Que vocês vão fazer agora em janeiro, tá certo? Então vamos lá, constância, fé, determinação, que você vai conseguir a sua aprovação no Enem, tá certo? Então mantenha-se os seus estudos em dias, não deixe a peteca cair, isso mesmo. Mantenha os estudos, principalmente, turma, foca na matemática e mantenha a sua nota, aquela sua nota na redação. No mínimo, turma, dá para tirar um 900 no Enem, tá certo? Dá para tirar um 900 no Enem na redação, não é difícil, tá certo? E creio eu que vocês, com certeza, já devam estar fechando a nota 1000. Isso mesmo, a matemática só vai para incrementar aí a nota de vocês, tá certo? Então vamos juntos na primeira questão. Ele vai te dizer o seguinte, turma: é impossível, não tem como, é inevitável você ir para o Enem e não dominar essa questão aqui, tá certo? Esse assunto, porque eu sempre venho batendo na tecla de vocês que escala vai cair, escala, no mínimo 2 questões, tá certo, turma? Então vamos lá? Enem PPL, que é aquela, essa aqui é a prova para os presidiários, né? Caiu em 2019, tá certo? Então o tio aqui, além de pegar as provas da primeira aplicação, da segunda aplicação, da PPL, vocês podem até praticar utilizando essas provas, tá certo? Não pega só a prova do Enem da primeira aplicação não, tá certo? Pega esse tipo de prova aqui, Enem PPL 2019, são questões diferentes, tá? Que são questões inéditas para vocês treinar, tá certo? Então vamos lá? Diz o seguinte: em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando a escala, tá aí, vou grifar aqui, escala de 1 para 500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas, conforme a figura. Diz assim: o professor constatou que o aluno esqueceu-se de colocar a medida do comprimento da ponte da planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros, tá certo? 73 metros. O valor a ser colocado na planta, vai grifando esses detalhes, em centímetros, referente ao comprimento da ponte, deve ser de quanto? Então vamos lá, turma. Só uma dica aqui rápida que eu sempre falo nas minhas aulas de escala, tá? Eu não vi em nenhum local isso aqui, eu que criei, tá? Se você vê em outro local, aí é porque ele adaptou também, o professor. Isso aqui não existe nenhum livro não especificando, tá? Vamos lá. Quando eu transformo do real para o desenho, né? Do real para o desenho, eu tenho o seguinte, observa aqui, do real para o desenho vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, né? Então, do real para o desenho, se vai diminuir, eu vou dividir pelo valorzinho aqui, pelo valorzinho aqui que consta da escala. Se for do desenho para real, eu vou multiplicar por quanto? No caso aqui por 500. Então vamos lá, aqui eu dividiria por 500 e aqui eu multiplicaria por 500, tá certo? Vamos ver na prática? Vamos ver na prática como é que funciona essa dica? Olha como facilita. Turma, ele está te dizendo a medida real. A medida real. A medida real que ele falou que equivale o quê? 73 metros, tá certo? A medida real, ele falou. Só que ele quer saber o que? A medida na planta. A medida na planta. Aí tu vai lembrar das nossas aulinhas lá, quando cair no Enem, você vai lembrar somente disso daqui, turma. Já resolve tua vida. Real para o desenho. Pera ainda. Um grandão. Para o menorzinho, vai diminuir.
vai reduzir. Então, vou dividir. Agora, do menor, da plantinha lá no papel, para o real, vai aumentar. Então, vou multiplicar. É exatamente isso. Quando travar, né, lá na hora do Enem, aí tu faz essa assimilaçãozinha e com certeza tu vai lembrar dessa dicasinha que o tio falou aqui para ti. Tá certo? Então, vamos lá. Do real para a planta, eu vou fazer o quê? Do real, da medida real para a planta, eu vou dividir. Então, vou fazer o quê? Vou pegar 73 e dividir por quem? Por 500, que é a escalazinha que ele me deu. Se eu fizer essa divisãozinha aqui, ó, 73 dividido por 500, vai dar 0,146, tá certo? Isso daqui em metros. Aí tu vai lá na questão e vê a unidade que ele quer. Ele quer saber em quê? Em centímetro. Se ele quiser saber em centímetro, aí você vai fazer o quê? Transformar de metro para centímetro. Basta andar o quê? 2 casinhas e vírgula. Então vai ficar o quê? 14,6 centímetros. E aí matou a questão. Vai lá e marca a opção letra C de certo. Tá certo? Tranquilo. Questões de escala são bem tranquilas, tá? O que ele pode dificultar é quando cair área. Quando cair envolvendo área. Quando cair envolvendo área, tá, turma? Aí você calcular a medidazinha aqui, por exemplo. Se aqui fosse 2, aqui fosse 3 metros. E eu quiser saber na medida do desenho, aí eu teria que transformar esse lado do desenho dividindo pela escala e esse lado do desenho dividido pela escala. Aí esses valores aqui, o resultado desse valor e o resultado desse valor, eu vou multiplicar os dois para encontrar quem? A área, tá certo? Nas próximas listas eu posso estar colocando para vocês recordarem como é que é cobrada essa parte de área envolvendo escala, tá certo? Mais ou mais, não muda essa dicasinha. Leva para ti, com certeza tu vai conseguir resolver bastante questões, tá certo? Então vamos lá, segunda questão. Bem legal, Enem 2013, segunda aplicação. Vamos ler juntos? Então vamos lá. Ele vai te dizer o seguinte, diz assim, um jornaleiro irá receber 21 revistas, cada uma terá um carrinho na escala de 1 para 43, do tamanho real, beleza, então tu já marca aqui do tamanho real, acompanhando-a em caixinha à parte, Os carrinhos são embalados com folga de 0,5 centímetros nas laterais, como indicado na figura. Assim, o jornaleiro reservou 3 prateleiras com 95 centímetros de comprimento, beleza, 3 prateleiras de 95 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, onde as caixas serão acomodadas de forma a caber inteiramente dentro de cada prateleira. Além disso, sabe-se que os carrinhos são cópias dos modelos reais. Modelos reais, os modelos reais de quem? Dos carrinhos, de quanto? Os modelos reais são de 387 centímetros de comprimento, importante grifar para não se perder na hora da leitura, e 172 centímetros de largura, tá certo? Vamos interpretar e dizer o que ele quer saber? Quantos carrinhos no máximo cabem em cada uma das prateleiras, tá certo? Então ele quer saber a quantidade de carrinhos aí, desenhado na figura, que vão caber lá na prateleira, tá certo? E aí, como é que vocês fizeram essa questão? Vamos lá, vamos fazer juntos ela. Ó. Vamos interpretar, é muita informação, né? Mas vocês precisam ajustar e interpretar o que ele está te dizendo. Ele te disse a escala certinho, ele te diz que os carrinhos são embalados com folga de 0,5 nas laterais, né? Ó, tá certo? Beleza. E ele diz assim, o jornaleiro reservou 3 prateleiras com 95 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura. Tá certo? E essas prateleiras, ó,
onde as caixinhas serão acomodadas de forma que caber inteiramente de cada prateleira. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui o desenho, tá? Vamos fazer o desenho. Primeiramente, eu vou fazer aqui o desenho do carrinho real. Ele diz assim, ó, além disso, sabe-se os carrinhos são cópias de modelos reais. Então vamos desenhar o modelo real do carrinho visto assim de cima, tá? Do jeito aí que ele desenhou aqui, de maneira retangular. Então vamos lá, eu vou desenhar um carrinho visto de cima, pronto. Aí aqui eu tenho um carrinho só ilustrativo, tá? E ele me diz assim, ó, o carrinho possui 387 centímetros de comprimento e 172 centímetros de largura, tá certo? Comprimento e largura. Pronto, é como se eu tivesse visto assim, tivesse vendo de cima, tá? O carrinho, beleza, tanto faz. De cima ou de lado, o importante é você planificar ele e desenhar. Pronto, só para você ter uma noção. Ok. Primeiro, ó, ele me deu essas medidas reais, tá? Importante isso. E essa imagem aqui, ó, é a imagem do desenho. Ok? Vamos fazer o seguinte. A gente vai transformar essa medida do carrinho aqui, ó. Essa medida aqui do carrinho do real para o desenho. Para me saber quanto é que é a medida de cada carrinho aqui. Tanto no comprimento quanto na largura, tá certo? Então vamos fazer. Professor, como é que eu faço? Ora, ele te deu a escala. Vamos lembrar lá da dicasinha. Do real para o desenho, eu vou fazer o quê? Diminuir. Se eu vou diminuir, eu vou fazer o quê? Dividir. Vou dividir pelo valorzinho da escala aqui, ó, 43. Então venho aqui, divido por 43 e vou dividir por 43. Então, se eu fizer 387 dividido por 43, aqui eu tenho 9. E 172 dividido por 43, aqui eu vou ter 4. Então, aqui ó, eu vou ter um comprimento de 9 centímetros e uma largura de 4 centímetros. Tá certo? Compreendeu aí? Pronto. Eu transformei esse tamanho aqui real no tamanho o quê? Do desenho. Ok. Show de bola. Então, ó, o carrinho lá da embalagem envolvendo o carrinho ocupa um espaço de quanto? Meio mais meio dá 1, 1 mais 9 dá 10. Então, ocupa um espaço de 10 centímetros de comprimento e de altura quanto? 4 mais 1, 5. 5 centímetros de largura. Show? Então, presta atenção. Quando eu tiver lá uma prateleira, tá certo? Tiver lá minha prateleira, aí eu vou colocar meu carrinho, tá? Quando eu colocar meu primeiro carrinho, ele vai ocupar exatamente 10 por 5, tá certo? Só que ele vai dar uma prateleira de 95 de comprimento. Então, vai dar uma prateleira aqui, ó, de 95 de comprimento. E ele diz que uma largura de 7 centímetros. Aí ele quer saber quantos carrinhos, né? Quantos carrinhos eu consigo colocar aí nessa prateleira, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma proporçãozinha aí, tá certo? Vamos fazer uma proporçãozinha aí. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer. Pronto. Eu já sei que aqui o tamanho aqui é 10 centímetros, né? Já sei o tamanho é 10 centímetros. E aqui ficou o quê? Aqui a gente tinha feito, ficou 5, né? Então, 10 por 5. Legal? 10 por 5. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Aqui, ó. Ele quer saber, ó, quantos carrinhos no máximo cabem em cada prateleira. Pronto, então vamos lá. Se eu sei, ó, observa aqui, turma. Se eu sei que aqui é 95 centímetros, se eu sei que aqui é 95 centímetros, e cada carrinho ocupa 10 centímetros, então presta atenção. Um carrinho ocupa 10 centímetros.
Quantos carrinhos vão ser necessários para ocupar 95 centímetros? Uma regrinha de 3, ó, 10 vezes x dá 10x, 1 vezes 95 dá 95, tá certo? Deixa eu apagar aqui para fazer bonitinho, 90 e 95, tá certo? Então, a regrinha de 3, nada demais, 95. Então, x é igual a quanto? 9,5. Então, turma, eu consigo colocar aqui, ó, eu consigo colocar aqui até 9 carrinhos e meio. Só que meio, esse meio aqui, eu não considero. Não tem como eu colocar metade desse carrinho, né? Ou eu coloco inteiro, ou eu não coloco. Então, eu consigo colocar no máximo até quanto? Eu consigo colocar no máximo até 9 carrinhos na prateleira, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, a gente chega no resultado, letra D de dado, 9 carrinhos, tá certo? Então, eu acabei que me estendendo um pouco, mas resumindo tudo, o que você poderia ganhar tempo, né? Você faria o quê? Você transformava esses valores aqui, ó, reais dividindo por 43, dividindo por 43, aqui eu tenho um 9 e aqui eu tenho um 3, tá certo? Aí você já encontrava o valor real, né, ocupado pela embalagem e o carrinho, né? Então aqui eu dava 10, aqui dava 5, show de bola. E aí você fazia esse esqueminha aqui, 95, você já poderia dividir por 10, que dava 9,5. Só que esses meios eu desconsidero, não pode ser metade de um carrinho. Então dá o que? 9 carrinhos, de maneira rápida e direta, tá certo? Então fica a letra D de dado. Espero que você tenha acertado. Então vamos para a terceira questão agora. Pronto. Terceira questão envolve geometria. Não é difícil, tá? Mas vocês precisam ter uma percepção diferente da figura. Então vamos lá. Diz o seguinte: a figura é um hexágono regular com centro O dividido em polígonos. Todos os polígonos são formados por segmentos paralelos aos lados do hexágono. Os segmentos que partem dos lados do hexágono partem dos respectivos pontos médios desses lados. A fração, deixa eu grifar aqui, ó. Ele quer saber a fração do hexágono ocupado pelo trapézio sombreado é de quanto? Ou seja, ele quer saber essa fraçãozinha aqui, ó. Essa fração sombreada, tá certo? Ele quer saber exatamente essa fração sombreada. Como é que eu faço, turma? Quando envolver esse tipo de questão, tenta formar uma figura conhecida que você sabe. Qual é essa figura conhecida? A figura que você conhece aí é quem? Você conhece um quadrado, as figuras conhecidas, né? É um quadrado, né? Um triângulo. Então, é exatamente isto, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu só ajustar aqui minha tela. Opa, pera aí. Pera ainda. Que deu um... Deixa eu apagar isso aqui que apareceu do nada. Então, vamos lá. Ó, quando cair esse tipo de questão, vocês vão fazer o quê? Tentar procurar figuras conhecidas. Eu conheço demais um quadrado, um triângulo, né? Então, vamos lá. Nesse tipo de questão, quando envolver hexágono, heptágono, octógono, o que dá para formar é triângulo. Então, você vai tentar formar o máximo possível de triângulo aqui. Para você perceber a quantidade de triângulo para fazer o quê? A fração correspondente, tá? Então, vamos ligando aqui os pontos e depois, no final, a gente faz só o quê? Contar. A gente faz só o quê? Contar. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu juntar aqui os pontos. Então, vai dizer o seguinte, ó. Seguinte aqui, ó. Pronto. Vamos puxando, pá. É só puxando. Aí, ó, você vai percebendo que vai formando os triângulos. Vamos contar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 é o total, turma. Só que o ocupado foi quantos? 1, 2, 3. Então, a quantidade, a fração ocupada é o quê? 3, né?
Um total de quanto? De 24. E aí corta, corta. Aqui vai dar o quê? 1/8. 1/8, letra A de avião, tá certo? 1/8, letra A de avião. Show de bola? Bem tranquila, rápida. Vamos para a quarta questão. Pronto. Quarta questão, ela vai trabalhar números romanos. Professor, números romanos? Ah, professor, isso aí eu vejo isso aí na quinta, sexta série. Mas, galera, ó, a gente às vezes nem lembra mais de números romanos. Pelo fato, professor, eu lembro de alguns. Eu lembro do 1, eu lembro do 5. Professor, mas eu tenho aquele. Tem um M, tem um C, tem um D, né? Tem um L. Todos esses aqui vocês nem lembram. Aqui, 1000. Vocês lembram? Aí aqui, quais são esses valores? Então, por isso que eu quero recordar com vocês, tá? Então, vamos recordar. O Enem pode cobrar novamente em 2000, salvo em 2017 e 2018, ele cobrou números romanos, tá? Então, quem não lembrou, não conseguiu fazer a questão. Então, vamos lá. Olha aqui, eu trouxe uma tabelinha. O 1 vocês conhecem, o 5 vocês conhecem, o X é o 10, vocês também conhecem. Aí vamos lá. O L é o 50, tá? Memorize esses aqui, ó. O C é o 6, só lembrar. C de 100, C de 100. O D de 500, o D de 500. Aí vou colocar outra aqui, o M de 1000, né? O M de 1000. Quando tiver a barra aqui, turma, ó, MV. Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. M é 1000 e V é 5, né? Quando tá a barra, quer dizer que é vezes 1000. Vezes 1000, ou seja, 5 vezes 1000 vai dar o quê? 5.000. Só que quando o menor vem antes e o maior vem depois, subtrai. Então vai ser o quê? 500 menos 1000. Então vai dar quanto? 4.000. Entendeu? Por isso que aqui eu tenho, ó, M barra V, ó. M barra V vai dar o quê? Vai dar exatamente 4.000, que é 1.500 menos 1000, fecha os 4.000. Ó, V barra, 5.000. X barra, X é 10. Coloca 3 zerinhos, dá o quê? 10.000, tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar para a questão. Ele tá te dizendo assim, deixa eu apagar aqui. Ele diz assim, ó. E na última batalha foram feitos MCDV prisioneiros. A quantidade de prisioneiros mostrada na ilustração, escrito com algarismo indo-arábico, ou seja, número romano, também conhecido, né? É igual a quanto? MCDV. Vamos colocar aqui, ó. MCDV. O M é de 1000, então vai ser um número 1000, tá? O C, ó, o C é de quanto? O C, só lembrar, de 100. O D é de quanto? 500. Só que o menor vem antes e o maior vem depois. Quando o menor vem antes e o maior vem depois, então vou fazer a subtração. 500 menos 100 vai dar quanto? 400. Aí o V é 5, então vou fazer a soma agora. Então vai ficar o quê? 1.405. Resposta correta, 1.405. Letra D de dado. Ok? Então vamos seguindo. E a gente vai finalizar com a quinta questão. Para a aula não ficar tão extensa, eu vou cortar a aula em parte 1, parte 2. Na próxima aula eu vou fazer as correções da sexta em diante, tá certo? Então vamos lá. O impostômetro é uma ferramenta que contabiliza os tributos arrecadados no Brasil pela União, estados e municípios, ou seja, apura quanto as infrações de governo estão arrecadando na forma de tributos. A figura mostra o impostômetro e a indicação do que foi arrecadado até por volta de 11h45 do dia 17 de novembro de 2015. Olha que legal, cara. Ele está te cobrando conhecimentos do sexto ano e coisas que a gente nem sequer lembra mais. Exatamente. Imagina uma questão dessa no Enem. Quanto que derrubava de candidato? Derrubava demais. Então vamos lá. Em relação à parte inteira do numeral escrito, ele possui classes e ordem. Menino, não lembro nem o que é mais isso, classes e ordens. Então vamos lá recordar? Vocês que estão aqui,
no Colégio Paulo Freire vocês não vão ficar para trás. Exatamente isso. E ele diz o seguinte: em relação à parte inteira do numeral escrito, ele possui quantas classes e quantas ordens. Eu coloquei a imagem aqui bem ampliada para vocês observarem bem direitinho. Então vamos lá? Turma, eu queria que você recordasse esse conhecimento de classe e ordem. Não é difícil, é facinho. Então vamos lá. Turma, ordem, a cada três ordens, eu consigo formar uma classe. Somente isso, ó. Uma classe é formada por somente três ordens. Se tiver duas ordens, não é uma classe. Professor, o que é ordem? Ordem é os algarismos, ó. 1, 2, 3. Unir aqui deu uma classe e três ordens. 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 O centavo, turma, ó, não ficou, ó, porque ele não conseguiu formar aqui, ó, não conseguiu formar aqui as três ordenzinhas, tá? Professor, o trilhão entra, porque ele é a parte inteira, tá? Porque ele diz assim, ó, em relação à parte inteira, tá vendo que o centavo é a parte fracionada? Então, não entra. Se ele dissesse assim, parte inteira e fracionada, aí entrava, tá? Aí entrava. Só não fazia o quê? Só não formava uma classe. Aqui só não era uma classe, mas era o que? Ordem. Aí eu contava 1, 2, 3, 4, 5, tá entendendo? Então, como ele quer somente em relação à parte inteira, então vamos formar, ó, a parte fracionária, que é dos centavos, né? Não entra. Aí eu vou fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por último aqui 13, né? 13 ordens e quantas classes? Quantas classes? Ó, 1, 2, 3, 4 e por último 5, envolvendo então 5 classes e 3 ordens. Letra A de aprovação. Próxima aula a gente entra em probabilidades, envolvendo aí gráficos, tá? Probabilidades, um pouquinho de tabela, né? Questão bem tranquila, envolve tabela e porcentagem. Espero que você já deve ter feito. E aqui envolve moda e mediana, também tranquilo. E a décima envolve também um gráfico, né? Gráfico e porcentagem. Bate mais símbolo desses assuntos, porque são cobrados 100% dos Enems. Todas as vezes são cobrados esse conteúdo aí de gráfico envolvendo porcentagem, tá certo? Então ficamos por aqui para a aula não ficar tão extensa e nos vemos na próxima aula, tá certo? Fica com Deus, bons estudos, tchau, tchau.